Olá, estamos em mais uma aula do curso Professores Apaixonados e hoje o tema é puro movimento missionário. Vamos falar sobre a unidade de ação como uma agência ganhadora de almas. E para esse assunto, eu tenho aqui ao meu lado o pastor Patrick Marlon, que é o líder de evangelismo na Associação Rio Sul. E quem vai responder aqui as nossas perguntas é o nosso líder de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, pastor Giuseppe Alves. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los nessa aula de professores apaixonados. Bem-vindos. Obrigado, Jane. É uma alegria participar da classe dos professores. Seja muito bem-vindo e espero que essa classe seja ricamente abençoada aí na sua igreja. Agora, Jana, estar do lado de cá é diferente. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa última aula do curso e tem sido fantástica essa experiência. Muito bom, vamos então direto ao ponto, pastor Giuseppe. Compartilha com a gente então, o que significa enxergar a unidade de ação como uma agência ganhadora de almas? Bem, a unidade ela é parte desse processo que é o Ministério da Escola Sabatina, num grupo agora reduzido, onde eles então praticam a missão. Ellen White menciona como uma agência ganhadora de almas e a história da igreja que trabalha como o coração da igreja. Então, ela é um organismo vivo que atende os membros, então atende a comunidade, a sua geografia, as famílias da igreja. Então, a Escola Sabatina em tudo, quando eu vejo esse tema é apaixonante, eu amo que é a missão, que tudo na Escola Sabatina é missão. A Bíblia no estudo diário, ela deve impulsionar a sermos discípulos, a sairmos. O professor, nesse processo, como pastor da unidade, incentiva que nós saiamos mais. A unidade ela tem dupla missionária, a unidade tem classe bíblica, a unidade tem pequeno grupo. A unidade ela se reúne em fortes movimentos de relacionamento, como o Junta Panela, muita cara da Escola Sabatina, um piquenique, um pôr do sol. Então, essa agência é um organismo vivo que deve, então, envolver muitas pessoas da igreja local para atender outras pessoas, para alcançar novos discípulos, sempre. Isso é ser uma agência ganhadora de almas. Isso mesmo. Por isso é importante, pastor Giuseppe, a classe entender que ela não pode ter movimento só aos sábados. Ela precisa ter programas voltados também para a semana. E outro papel fundamental é o professor entender que ele tem algumas funções. Você colocou duas. Ele é pastor, ele é professor, mas ele é promotor também. Ele promove toda a ação missionária da igreja. É isso mesmo, pastor Patrícia, com certeza. Isso mesmo. E como é que a unidade pode se organizar de forma prática para cumprir esse propósito? De forma prática, então, como a unidade se planeja para um ciclo de discipulado? Nós temos trabalhado bem esse ciclo de discipulado desde outubro do ano passado. Nós já estamos aqui na metade do ano, de forma bem clara. Há alguns ciclos, nós temos utilizado, todos envolvidos da missão, este material propõe um ciclo discipulado em 5 passos, que é o plantio, ou o preparo, o cultivo, a semeadura, a colheita e depois a preservação. Esses são passos que foram dados, por exemplo, na Semana do Calvário, que também já passou no mês de abril, nós fizemos esses passos, toda a unidade realizaram um planejamento missionário, toda a unidade. E realizando o planejamento missionário, depois fica mais fácil a execução, a vivência e a avaliação. Então, no plantio, a unidade ela se prepara para o movimento missionário. Seria planejamento mesmo, uma reunião, bate-papo, conversar. Pastor Patrick, o que nós podemos fazer como unidade? Vamos fazer uma vigília, por exemplo, preparo espiritual. Vamos fazer uma vigília, vamos fazer pesquisas bíblicas. Só os encontros anteriores, vamos fazer o planejamento escrito para ver se tem questão de orçamento, onde que vai envolver, quantas pessoas. Esse é o preparo, é o prévio. Depois do cultivo são as atividades realizadas para conectar com a comunidade e causar interesse. Então nós fazemos muitas coisas, só que o intuito tem que ser o terceiro passo. Se a ação não leva a uma oportunidade para que abra ali o coração, que cria assim uma amistosidade, uma amizade, para oferecer um estudo bíblico, é como que essa ação ficou sem propósito. Então a unidade pode fazer feira de saúde, chá entre amigas, que mais, pastor Patrick? As atividades, a própria pesquisa bíblica, encontros de amigos a novo tempo, ela pode fazer diversas atividades. Sim, e uma outra também importante, pastor Giuseppe, as duas classes, a pré e pós. Porque a pré você está preparando alguém para ser discípulo. E após você está fortalecendo ele agora, após o seu batismo,
a ser um discípulo na igreja. E nós temos um material crescendo em graça, não é? Crescendo em Cristo, onde ele vai estar fortalecendo a caminhada cristã dele. E é importante também ter um padrinho espiritual. Aquele membro mais experiente apadrinhando um membro que acabou de ser batizado, né? Assim nós encontramos na Bíblia sempre um carregando o outro com ele, ensinando, discipulando. Então, continuando, então, nas atividades de cultivo, são oportunidades para a comunidade vir, né? Nós vamos primeiro até eles e agora eles vêm, e aí, através da amizade, oferecer um estudo bíblico, que é a parte da semeadura. Na semeadura não tem no processo para onde correr. Algumas igrejas param aí. Nós temos igrejas que fazem grandes movimentos. Por exemplo, vai numa praça e distribui 3.000 livros. Ou vai num lugar e as pessoas vêm 200, 300 pessoas. E esses encontros têm que ter, né, criar a oportunidade, a intencionalidade, o preparo já veio com a oração, para que nós possamos estudar a Bíblia com as pessoas. Estudar a Bíblia transformou minha vida, Gério, transformou a sua, transformou do pastor Patrick, transformou dos participantes do curso. E aí veio o estudo bíblico. O estudo bíblico pode ser individual, pode ser online, pode ser numa classe bíblica com mais pessoas, o pastor Patrick mencionou, pode ser no pequeno grupo, o que não pode é ficar sem estudar a Bíblia, né? Então, a quantidade de pessoas estudando a Bíblia é que vai determinar a quantidade de novos discípulos, o crescimento da igreja, a vida saudável da igreja, né? E aí o quarto passo vem a colheita, quando tem os estudos bíblicos. Então as pessoas estão estudando num ciclo, né? Num período, 2, 3, 4 meses, e quando terminam os estudos bíblicos deve vir então o momento da colheita. E após a colheita, a unidade, a escola sabatina, ela é fundamental para a continuidade também do membro. Ela prepara, o pastor Patrick falou do pré e o pós, porque a vida do discípulo não termina no batismo. Então o quinto passo é a preservação. Então, preservação, estudar a Bíblia todos os dias, escola sabatina, novo membro, tudo a ver, a comunhão pessoal. Os hábitos espirituais, o desenvolvimento dos dons dela na unidade, a participação, o relacionamento, e ela se envolver, porque a unidade é como que ela integra a pessoa à igreja. Se ela fica como que uma ilha, ela ainda continua talvez sendo tratada como uma visita, né, distante. Tem pessoas, o pastor Patrick bem sabe, que às vezes passam 2 anos na igreja, Jane, e nunca foram convidadas talvez para fazer uma oração. Nós líderes não percebemos, porque nós estamos convidados, vai cantar, passa o microfone. O anúncio passa o microfone, a gente está sempre envolvido, mas tem pessoas que ainda não foram convidadas. Então a unidade, ela integra o novo membro à grande família que é a igreja, né? Ao grande corpo. Então nós temos o corpo como igreja e as unidades, né, como organismos vivos ali participando. Então esse é o processo discipulado em 5 passos e temos vivido ele bem aqui na Associação Rio Sul. Pastor Giuseppe, essa palavra processo faz toda a diferença no evangelismo, porque o evangelismo, ele não é um evento, o evangelismo ele é um processo, e esse processo nós chamamos de semeadura. Se você quer ter uma boa colheita na sua igreja, e nós não estamos falando aqui de quantidade, estamos falando, claro, de quantidade unida com qualidade, com certeza, certo? Quando você tem uma escola sabatina ativa, uma unidade que está fora da geografia da igreja, parede, tijolos, ela consegue ter uma boa colheita. Mas ela se planejou para isso, ela semeou para isso. E tem que acontecer todo o processo, né, pastor Patrick? O preparo, a semeadura, né? O tentar colher sem semear não tem jeito, né? E a Bíblia fala disso, né? A parábola do semeador, enfim, a Bíblia fala disso também. Sim, eu participei de um momento muito especial na época da pandemia. Uma senhora chamada Eliane, ela sai do Nordeste, ela vem para o Rio de Janeiro para fazer um tratamento de câncer. E decepcionada, acreditando que os dias dela estariam contados, recebeu aquele diagnóstico, aquilo acabou com a vida dela. E sábado ela sai do hospital, passa em frente a uma igreja adventista. E ela entra bem na classe dos professores. Os professores entregaram uma lição na mão dela. Ela falou, mas isso aqui é o quê? Isso é um guia de estudos. Ele ensinou para ela. No final do culto, ele presenteou ela e disse, olha, eu quero te visitar. Eu quero ensinar para você como preencher. E hoje ela é membro da igreja, inclusive diretora da escola sabatina. Uau! Uma vida transformada, né? Uma vida transformada. Mas, assim, vamos encaixar agora um outro assunto. E aí, o sábado missionário, onde é que ele entra nesse planejamento de discipulado? No sábado missionário, ele é muito mais que o sermão. Alguns escutam o sábado missionário e pensam, primeiro sábado do mês e uma mensagem na igreja. A mensagem faz parte, é muito importante. Mas o sábado missionário, para mim, todo sábado é sábado missionário. Onde eu estou, né? Nós tivemos a oportunidade uma vez, Jane, ali mais no início do ano,
na igreja de Água Branca, né? De passar junto à sua família ali. Então começa na classe de professores. No curso agora nós fizemos um modelo de 3 blocos, né? As aulas gravadas que você está assistindo, depois tem os exercícios, que é o planejamento missionário, como esse que nós já mostramos também, ele planeja, e depois recapitula a lição. Então, nesse planejamento missionário, a unidade ela descobre a sua vocação missionária e o que aquela unidade ela pode fazer nesse grande movimento, porque tem gente que gosta de visitar o hospital, tem gente que não entra de jeito nenhum. Tem gente que gosta de visitar idosos e conhecer a história da igreja, a história do bairro, como que existiu aquilo ali, e passar tempo ouvindo história. Tem gente que gosta muito de história, tem gente que não gosta. Assim como tem gente que gosta de criança, por exemplo, né? Aí eu gosto quando a criança chega, corre e abraça. Tem gente que já não gosta, não, vai pular no meu pescoço, vai correr, vai subir no meu sofá. Então, a unidade para descobrir a sua vocação missionária. Porque às vezes um traz, nós vimos no processo, alguém recepciona, então todos podem somar forças, né? Então nós descobrimos a vocação da unidade, o professor como pastor coloca a unidade na rua, agora falando do período da tarde. Então, após a classe de professores, escola sabatina, o auxiliar da escola sabatina já tem os segundos missionários, um culto inspirador, vem o almoço, almoçamos todos juntos e à tarde nós saímos. Nós temos dado preferência para que o treinamento seja realizado após o trabalho de campo, para que exista. Eu desafio todas as igrejas a saírem às ruas juntos. Uma igreja com 30 membros, ela consegue fazer 60, 70 visitas num dia, pastor Patrick. Dividida em duplas missionárias, cada dupla realizando 3 visitas. Se forem 30 pessoas, 15 duplas, 3 visitas, serão 45 visitas. Nós saímos geralmente 1h10, 1h15. E as visitas são visitas com intenção de abençoar a pessoa, o ausente, o enfermo, ou fazer pesquisas bíblicas, amigos ao Novo Tempo. Nós vamos cada unidade fazer uma ação, mas que no final do dia nós temos mais pessoas interessadas para estudar a Bíblia, mais pessoas. Então, esse é o sábado missionário. No final da tarde nós celebramos essa quantidade de visitas, a quantidade de pessoas atendidas, e aí nós treinamos a igreja de acordo com a necessidade dela. Tem igreja que quer treinamento como realizar um pequeno grupo, tem igreja como realizar a colheita. Então o treinamento tem que vir de encontro com a necessidade da igreja. E esse sábado é maravilhoso demais. Muito gostoso, porque depois ali quando voltam da ação missionária e contam os testemunhos, né, do que aconteceu, isso fortalece juntando cada grupo, vive uma experiência diferente e motiva, né, quem de repente está ali experimentando uma primeira vez, não sei muito bem o que fazer, quando bem, né, ouvem os testemunhos, como nós participamos lá aquele sábado, é fantástico, é maravilhoso ver como essa aproximação, essa visita pode transformar de verdade as pessoas. Interessante, pastor Giuseppe, que ao longo do tempo as pessoas foram acrescentando algumas coisas dentro da unidade de ação. Não existe pedido de oração na unidade de ação. Se você observar o calendário ou o cronograma da programação, é testemunhos. E não é um testemunho que aconteceu com você na semana. Pode ser contado? Pode. Mas é um testemunho da unidade de ação. Aquilo que ela fez no sábado missionário, ela visitou, ela conseguiu um estudo bíblico, ela resgatou um membro que estava afastado. Então esse testemunho, ele é para falar daquilo que a unidade de ação está vivendo. Aquilo que o Espírito Santo nos presenteou durante a semana, né? Em conjunto, para o nosso grupo. Né? E tem muitos testemunhos. Sim, porque é muito comum você chegar na igreja a pedidos de orações. Nós temos um culto específico para isso. Então a unidade de ação, ela não tem momentos de pedidos de oração. É testemunhos da missão. Amém. Agora, a gente vai trazer um pouquinho para dentro da classe dos professores. Qual é o papel da classe de professores dentro desse processo? Como o sábado missionário tem essa questão de ser somente o sermão, a classe de professores, alguns pensam que é apenas recapitulação da lição, que vai só recapitular a lição. Então, nós fizemos esse protótipo já com o modelo de blocos de 20 minutos, né, com o curso de 3 blocos, mas pelo menos dividir em 2 momentos. Você que vai continuar a classe de professores. 30 minutos de lição e 30 minutos de missão. Tem que ter o planejamento, tem que ter a avaliação, o acompanhamento. Quando nós começamos, então nós temos uma placa da unidade. Nós temos a placa. Cada unidade é a sua realidade. Quando começa, talvez esteja em branco, pastor Patrick. Talvez, né, quando estamos iniciando, em branco, assim, a questão de instrutores bíblicos. Então, todo mundo pode ser instrutor, mas hoje nem todos são. Mas com a prática do sábado missionário, com o professor pastor,
com as classes bíblicas vai aumentando. Então você vai vendo a progressão e nós vamos avaliando isso onde? Na classe de professores. Trocamos ideias. Como é que a sua unidade tem feito? Qual tem sido o ponto positivo? Como você venceu os desafios? Então essa troca de ideias, a busca de solução, acontece na classe de professores. Ela é o nosso QG missionário. Se ela não acontece, não é busca de solução, apenas diagnóstico. Minha igreja é assim, e alguns lamentam, ou gostaria de que fosse de outra maneira. Então, mês após mês, trimestre após trimestre, nós avaliamos a nossa placa da unidade e acompanhamos esse processo. Eu brinco assim, começar em branco não tem problema, mas seria estranho se com o poder de Deus, do Espírito Santo e do professor capacitado, agora passasse o tempo e daqui 1 ano, 2 anos ainda estivesse da mesma maneira. Então nós vamos progredindo, avançando aos poucos, alguns passos largos, mas aos poucos. E eu quero agradecer, aproveitar, porque os nossos pastores têm participado desse movimento, né? Em todo mês de maio, junho, em todas as aulas, houve um grande engajamento dos pastores em todas as classes de professores. E nós ficamos felizes com esse curso que está alcançado agora mais de 2.000 pessoas com a mentalidade missionária e que nós possamos praticar cada vez mais. Isso é maravilhoso. A gente está encaminhando agora para o final. O pastor Patrick, eu gostaria que você fizesse um bate-bola aqui com o nosso convidado, não tão convidado assim, né? E dono disso tudo. Faz aí umas perguntinhas para ele, quero ver como é que está a situação na resposta. Vamos ver. Pastor Giuseppe, o sábado missionário é importante por quê? Porque mobiliza a igreja, inspira e faz todos sentirem-se úteis, porque Deus tem feito grandes coisas no sábado missionário. A gente tem ouvido falar do movimento de placas, ele é fundamental por quê, pastor? Qual que é o objetivo dessas placas? Se nós não temos informação, não tem como avaliar o processo. E a placa ela é fundamental para o processo e tem se transformado num grande movimento de oração, porque nós oramos por pessoas, pelos instrutores bíblicos que estão ali e pelos interessados que também estão ali. Entendi. Pastor Giuseppe, eu sou evangelista, eu preciso colher. Cada unidade de ação, ela tem um alvo de batismo? Com certeza, pastor, com certeza. Nós somos missionários ao nascer. Todo novo membro, um novo missionário. E aí a unidade, inclusive na placa, ela tem um momento, diante do seu contexto, dos seus projetos, dos seus sonhos, toda unidade tem sim um alvo de batismo. Excelente! Bom, a unidade de ação, ela é muito mais do que uma classe, né? Ela é o ponto de luz, uma agência viva da missão de Cristo. Agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer esclarecedor estar aqui com vocês, participar disso tudo. Muito obrigada, pastores. E você que está aí nos assistindo, lembre-se sempre da unidade de ação, que ela pode ser uma porta de entrada para o céu e você faz parte dessa missão. Foi um prazer estarmos juntos em mais uma aula do curso Professores Apaixonados.